E eu tenho compartilhado e eu vou dar continuidade. E esse tema de hoje, no domingo, depois de eu ter pregado a última mensagem sobre dopamina, a Dara me mandou um vídeo. Cadê a Dara? Eu vi ela aqui. Acho que ela foi beber. E ela me mandou um vídeo no YouTube que ela fez, um testemunho há 1 ano atrás, sobre dopamina, sobre emoções, sobre... E ela vai testemunhar no última série, que é minha esposa que prega. Ela vai testemunhar junto com a minha esposa. Eu mandei no grupo, no YouTube, quem quiser assista. Eu fui abençoado. E em cima do testemunho dela, ela fala uma frase, e dentro dessa frase, eu começo a escrever essa mensagem. Ela disse assim: em busca da aprovação humana, cada vez mais eu ia sucumbindo. E eu falei, uau, é sobre isso que eu vou pregar sábado. E o tema dessa mensagem, se você quiser anotar, está ligado à dopamina. E dentro da dopamina existe em nós um princípio e algo que muitas vezes sentimos prazer por isso, que é o prazer de agradar aos homens. E o tema dessa mensagem é o perigo de agradar aos homens. E se você vai escutar essa mensagem aqui, não é para você sair dizendo assim, o pastor disse que eu tenho que ser mesmo revolucionário, tratar todo mundo mal, ser mal educado. Né? O pastor Nonato costuma dizer isso, que uma vez uma pessoa chegou para ele e disse assim, pastor, eu vou falar porque eu sou sincera. Aí o pastor Nonato disse, não, você não é sincera, minha filha, você é mal educada. Eu não estou pregando aqui que você tem que ser um cristão com a cara emburrada, sabe? Eu fico em crise quando eu vejo alguns cristãos que vivem, parece como Ana, que ainda não teve um filho, ainda não gerou algo e vive amargurada no templo de 1 Samuel, porque pediu um filho. Eu não estou falando aqui que você tem que ser um crente chato, porque pensa numa coisa ruim é ser um crente chato. Eu não estou falando aqui que você tem que ser uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que trata as pessoas mal. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, e eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser o sal grosso. Eu estou falando de um princípio que em alguns homens foram gerado esse sentimento de entrar em um lugar de agradar aos homens. Pessoas que sofrem, pessoas que vivem um princípio de querer agradar as pessoas e acabam desagradando a Deus. Pessoas que o não dificilmente faz parte da vida deles. Sempre sim. Então, eles começam a morrer porque sempre diz sim. Sempre diz sim. Você poderia fazer isso? Não. Eu fico em crise, alguém tem na igreja, quando a galera está vendendo doce, alguma coisa, que eu falo assim, princesa, eu não vou querer. Ô, pastor, eu não vou querer. Eu não vou comer açúcar. Quando eu quero, mesmo para abençoar, eu compro e dou para algumas pessoas. E isso, muitas vezes, gera em nós um peso, sim ou não? Por quê? Porque a gente quer agradar as pessoas, a gente quer fazer algo pela vida da pessoa, a gente acredita no propósito que é vender para ir para uma escola, para um treinamento, para alguma coisa, e nós temos que abençoar. Mas a Bíblia diz que o sim, sim, e o não, não faz parte da vida de um crente, amém? E quando eu estou pregando aqui, eu não estou dizendo que você tem que ser um homem com a cara amargurada, ou uma mulher amargurada, ou um homem amargurado, ou alguém, sabe, que trata mal as pessoas, um crente que trata mal os outros, e ele é empecilho do evangelho alcançar a vida das pessoas. Mas eu estou falando aqui de pessoas que vivem e entendem o propósito de agradar a Deus mais do que os homens. Existe uma frase
de um homem chamado A.W. Tozer, que ele diz assim: para estar bem com Deus, muitas vezes isso significa ter problema com homens. Você pode anotar. Para estar bem com Deus, muitas vezes isso significa ter problema com homens. Agostinho diz uma frase também que eu postei esses dias no meu Instagram: você não teria medo de ser reprovado se não amasse a lisonja. Muitos de nós temos medo da crítica. Muitos de nós temos medo, sabe, da desaprovação dos homens. Muitos de nós temos medo e somos acostumados com o elogio, com bajulação. E muitas vezes isso faz com que o nosso hormônio da dopamina gere em nós, sabe, algo maravilhoso, algo que bem as curtidas, o seguir, os comentários. E quando isso não chega, gera mais tristeza em nós. Quantas vezes eu estou falando aqui de mim, do pastor Joane, que tem mais de 20 anos de ministério. Quando termina de pregar, ou quando faz alguma coisa e vem um tapinha nas costas e diz: uau, que palavra. Uau, que mensagem. Eu sei, eu entendo isso. Eu sei da cultura que nós devemos implantar do feedback no nosso meio. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que vivem em prol de agradar o outro e esquece de agradar a Deus. A.W. Tozer, eu tenho várias frases de Tozer. Ele diz assim: o desejo de ser popular é uma armadilha mortal para o cristão verdadeiro. O desejo de ser popular é uma armadilha para o cristão verdadeiro. Gálatas 1:10, coloca para mim aí, por favor. Gálatas 1, versículo 10. Aleluia. Ainda bem que eu anotei aqui, né? Vamos lá. A Bíblia diz assim: acaso busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, todas as vezes que nós corremos e perseguimos procurar agradar os homens, aqui não é, sabe, obedecer à liderança, não está falando aqui de ouvir Deus através do seu líder. Ele está dizendo aqui: olha, todas as vezes que você entra nesse lugar de querer agradar os homens, de querer viver a vida do outro, querer viver a vida do homem, você, sabe, começa a desagradar a Deus. Existe uma frase de um homem chamado Erwin McManus, de um livro A Última Flecha. Ele diz assim: se você não sabe a vida que quer viver, certamente você viverá a vida que o outro quer que você viva. Se você não sabe a vida que você quer viver, certamente você vai viver a vida que o outro quer que você viva. Por quê? Porque você vai viver escravo de querer agradar aos homens. E sabe disso? Isso parte de um princípio de querer ser aceito. A psicologia diz que todo homem
Toda mulher precisa estar dentro de um grupo de convívio, sim ou não? Sim ou não? Um clube, uma célula, uma reunião, um lugar, um vôlei, um futebol de salão. Todo ser precisa estar dentro desse lugar, do grupo de convívio. A igreja. Outros procuram os clubes da cidade, se tornam sócios, porque ele precisa estar dentro desse lugar. E muitas vezes nós entramos nesse lugar de aceitação. Todos nós queremos ser amados. Quem aqui não quer ser amado, irmão? Tem alguém aqui que não quer ser amado? Não vem com esse migué aqui dizer, eu sou amado pelo papai, isso me basta. Não. Todo guerreiro nasceu para conquistar uma donzela. Cadê os homens daqui? 3 frases que eu falo nos casamentos. Todo homem nasce com uma batalha para viver. Não é minha essa frase, é de alguém aí. Todo homem nasce com uma batalha, uma guerra para lutar, uma batalha para vencer e uma donzela para conquistar. Amém? Amém? Cadê os machos daqui? Todos nós, desde criança, buscamos isso, irmão. Desde criança, buscamos esse lugar dos elogios. Desde criança, procuramos lugar para agradar os nossos pais. Professores, amigos, todos nós. Não tem um aqui que quando era criança era para frente. Quando ele viu um amigozinho dele fazendo um desenho. Quando eu era menino, eu queria agradar a Maria Joaquina do Carrossel. Ia conhecer nunca, não é verdade? Até menti na sala dizendo que minha mãe ia me dar um carrinho daqueles que tinha antigamente. Você não é dessa geração aí. Essa geração é nova, não conhece essa história. Depois procura o primeiro Carrossel. Você vai saber o que eu estou falando. No SBT. O neguinho querendo a lourinha do zóio azul. E se eu não vigiar, diga, se eu não vigiar, eu levo isso para a vida adulta. De querer agradar as pessoas. De querer ter essa necessidade. Até para a nossa fé. Queremos a aprovação dos amigos, na internet, da igreja. E esquecemos que já temos a maior aprovação. E a que mais importa, que é a de Deus. Eu é que sei que tem os planos que tenho por vós, diz o Senhor. Deus colocou já em nós essa identidade. Nós somos amados e isso importa. Quando eu comecei o meu ministério, se fosse para viver em crise, eu não estaria aqui hoje, irmão. Porque todas as vezes, algumas vezes que eu subia, alguém dizia assim, Marcos, e eu escutava isso. Eu não gosto da mensagem do pastor Joane, graças a Deus. Quantas vezes, olha que eu entrei em crise no banheiro da minha casa, ou quando eu casei com a minha esposa e perguntei assim, eu fui duro hoje? Eu recebi uma mensagem esses dias que alegrou meu coração e eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque alguns amigos meus do passado, alguns amigos meus de uma vida do início da igreja, encontraram o meu pastor. Sabe? Pastor Raimundo Nonato me liga e diz assim, meu filho, e ele começa a chorar. E ele diz, seus amigos lhe honraram aqui, porque eles falaram, certamente, pastor, o pastor Joane sempre foi um homem decidido. Ele sempre foi um homem que amava Jesus. Ele sempre foi diferente do grupo. Sabe por quê? Porque eu não nasci para agradar a homens, eu nasci para agradar a Deus. Eu não sou projeto dos homens, que os homens querem que eu seja. Eu quero viver a vida que Deus estabeleceu para mim viver, independente do que os meus pastores, os meus líderes desejem para mim. Eu quero viver o que Deus projetou para mim. Eu não gosto do pastor Joane, tá tudo bem, irmãos. Eu não gosto da mensagem dele, tá tudo bem. Mas por muito tempo eu entrei dentro do meu quarto, Daniel, chorando e dizendo, Senhor, me mostra onde é que eu estou errado.
Senhor, se existe alguma coisa para me mudar, muda. Sabe, quantas vezes eu falava, Jesus, eu estou sendo duro demais. Jesus, entrava em crise, por quê? Porque muitas vezes eu queria agradar os homens. Eu queria viver, eu queria que alguém chegasse para mim e diz, uau, que mensagem. Nós cantamos aqui que já estamos crucificados com Cristo. Sim ou não? Mas quando as pessoas falam mal de nós, isso mexe na nossa estrutura, sim ou não? Sim ou não? Ah, porque eu tenho um caráter a zelar. Alguns já ouviram isso? Quando alguém fala de você, você muda. Você muitas vezes quer se justificar em alguma área da sua vida. Porque talvez o seu coração ainda é preso aos aplausos dos homens. Hoje vivemos em uma era da rede social, das curtidas. E muitas vezes isso é um termômetro de valor para a nossa vida. E muitas vezes isso libera dopamina no nosso cérebro, sabe? E esse hormônio, ele é, já falei isso, é considerado um chocolate. Quem gosta de chocolate aqui? Quem gosta de chocolate, irmão? Aí, ó, tá vendo? A Maitê gosta. Oi, Maitê. Todos nós, irmão, porque libera em nós o quê? Essa sensação. E a dopamina, ela é... Muitas vezes nós somos escravos disso por causa do prazer de agradar as pessoas. O problema não é comer um chocolate. Eu vi um vídeo de um cara dizendo assim, olha, você sabia que um pão com ovo, não sei o quê, ou um açaí tem não sei quantas calorias, papapá, você pode substituir por não sei quantos, por uma Coca Zero. Não, irmão, eu quero comer açaí. E se eu quero comer açaí, tá tudo bem. Taca leite condensado, açúcar, morango. E a cultura do maranhense é rocklete, chocolate. Açaí com chocolate, rocklete. Castanha do Pará, castanha do... Tudo. Tá tudo bem. Mas o problema, sabe o que é? É nos tornarmos viciados nisso. Gálatas 1:10. Paulo está escrevendo a uma igreja que começou bem, mas começou a misturar o evangelho com a tentativa de agradar os religiosos. Ele deixa claro, quem quer agradar aos homens não pode ser servo de Cristo. Provérbios 29:25. Coloca para mim aí, Rafael. O temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. O temor aos homens. Outra versão diz, armará laços, mas os que confiam no Senhor está seguro. Sabe, essa é uma armadilha que muitas vezes quer nos alcançar e nós já fomos libertos. Eu já preguei aqui que o Espírito Santo está dentro de você e você se tornou livre. Quando eu vivo para agradar as pessoas, as minhas decisões, aquilo que eu falo, aquilo que eu projeto está ligado ao que as pessoas pensam ao meu respeito, aquilo que as pessoas falam ao meu respeito, aquilo que as pessoas querem que eu viva. E muitas vezes nos tornamos. Porque nós queremos muitas vezes a aprovação dos homens. E a minha pergunta é, você está interessado naquilo que os homens pensam ao seu respeito, ou aquilo que Deus diz ao seu respeito? E quando eu vivo conforme o que as pessoas querem, a minha roupa, o meu tênis, o meu estilo, aquilo que eu caminho do jeito que eu caminho. Você sabia
que no início da minha caminhada, até a minha voz, as pessoas queriam mudar. Você fala alto demais, líderes, pastores. E eu não tenho culpa, foi a voz que Deus me deu. Eu não tenho culpa, eu vou arrancar ela. Eu não gosto da sua voz. Ô, irmão, não tem como eu arrancar. Pastor, grita demais. Eu tenho um sinal com Deus, sabia? Não vou nem falar sobre isso. Salmo 29 fala da voz de Deus. Você já ouviu falar? Todo mundo diz, a voz de Deus é mansa. Não, esse texto lá em 29 diz totalmente diferente. Que a voz do Senhor é poderosa. Que a voz do Senhor é cheia de majestade. Que a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Quando Deus fala, até a coça dá filhos. Imagine, irmão, que voz é essa? Pode ler na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Até a coça dá filhos quando Deus fala. Eu entrei muitas vezes e o que eu estou pregando aqui, eu estou falando não de alguém, eu estou falando de mim. Minha esposa sabe disso. Então sabe de uma coisa, eu sempre decidi. Eu vou decidir, é florido, é florido. Eu quero andar assim, tá tudo bem. Porque no início dessa igreja, a gente andava descalço, a cidade toda falava de nós, falando de andar descalço. A gente andava careca, a mulher, todo mundo falava da mulher careca da Nova Aliança. Pra que andar descalço? Pra que jejum de 9 meses sem arroz? Eles não vão entender, irmãos. Procure viver e agradar a Deus. Porque Ele conhece, Ele tem uns pensamentos sobre nós. Quantas vezes eu vivi em uma época da igreja, olha aqui para mim, juventude, que quando a gente, no início da Nova Aliança, que quando todo mundo ia casar, parece que tinha uma competição de casamentos. O casamento do fulano foi 20 mil. O casamento do ciclano foi 30 mil. O casamento do ciclano foi 60 mil. Eu aprendi bem, muito novinho, uma frase: galinha que acompanha pato morre afogado. Eu aprendi um segredo muito novo com minha mãe, um ditado popular: tu não é todo mundo. Alguém já ouviu essa frase? Mãe, mas tá todo mundo indo. Mas tu não é todo mundo. Quantas vezes eu vi alguns crentes em crise? Porque como é que eu vou casar, pastor? Como é que eu vou casar se eu não tenho dinheiro para fazer a festa? Se eu não tenho dinheiro para o vestido? Se eu não tenho... Minha filha, eu dizia para alguns, de boa, compra o vestido. Aluga, se não tem dinheiro para comprar casa, aluga um kitnet. Vai morar dentro de uma casa, compra um fogão e uma cama, e o resto depois eu te digo. Uma geladeirinha também é bom, né? Por quê? Porque nós estávamos... Existe uma competição dentro da igreja. De uma casa melhor. Só caso se eu tiver uma casa. Eu caso quando eu tiver formado. Eu caso quando eu tiver isso. Quando eu vou ter filhos quando eu tiver isso. Quem governa a sua vida? O dinheiro, o mamão, a Deus. Que o mamão é a mesma coisa, né? Quem? Não, é porque eu sou um homem extremamente organizado. Não. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de dependência. Quem você decide agradar? Eu quero agradar a Deus, eu quero ouvir Deus. Na nossa época, a competição. Chegou depois a competição dos quartos.
Eu ia em algumas casas que quando eu entrava nos quartos parecia Disney dentro do quarto. Quando eu casei, quando eu tive a minha primeira filha, Ana Beatriz, eu entrava em alguns quartos, mas a minha esposa dava uma tristeza, irmão. Porque eu morava num kitnet lá na Vila Lobão. Eu morava num kitnet na Vila Lobão. Um quarto vermelho, parecia um arco-íris. O outro quarto azul. Uma escada. Minha esposa engravidou. E agora? Eu já queria, eu sabia. A gente foi morar e muita gente dizia assim, tu vai ter neném aí? E eu tenho que ter onde? Na rua? Meu Deus, família. Família dizia, vai, meu Deus, vai ter... Aí, nesse quarto aí pequeno. Tem nem ar-condicionado. E quando eu ia na casa de alguns irmãos que eu vi uns quartosão bonito, aí que eu entrava em crise. Dava um sabonete pro visitante da mamãe, como é que é? Bebê, como é que é o nome lá da... Mamãe e bebê. Eu não tinha nem o papai e bebê, imagine. Pessoas que saíam da casa de alguns amigos com as caixonas, o certo é a gente levar um presente, sim, irmão. Aí o cara saía com a caixa, zona bonita. Irmãos, pensa numa época que eu me posicionei em Deus e isso não é orgulho para mim porque eu sofria, porque eu casei com uma mulher e mulher eu sei como é que é. Sabe como é que eu comprei o quarto da minha filha? Alguém entrou na internet e botou um quarto de uma criança para vender na internet. Feirão do Face. Eu entrei no Feirão do Face. Eu quero esse quarto aí, que eu não tinha nada, irmão. 3 meses antes de ter a neném. Morando no kitnet. Com meu nome na caixa para financiar uma casa. Meu nome estava nos processos da caixa, lá, no mundo do gerente. Pulava para um lado, para o outro. Só o milagre de Jesus. Entrei em contato com a pessoa. Oi, pastor, sou eu. Ela disse o nome dela, eu falei, minha filha, eu não sabia que era teu. Pois é, pastor, eu tinha uma neném, eu perdi ela com 6 meses. E eu estou vendendo o quarto está tudo na caixa. Eu comprei o quarto da Ana Beatriz, todo na caixa, irmão. Conversei com ela, orei com ela, com a moça. Ela perdeu. Para te compartilhar o milagre, para me diminuir a história. Eu montei todo o quarto na quinta-feira, do dia 2 de outubro ao dia 15. Pintamos a casa, pintamos o kitnet do lado da Gremóveis, aquele kitnet do lado da Gremóveis. Pintamos a casa, fizemos tudo organizadinho, pintei a casa cansado. Isso numa quinta-feira, na sexta-feira, o cara liga para mim e diz, vem buscar a sua casa, que sua casa está aprovada na caixa. Eu fui buscar a chave da casa. Quinta-feira, ele me deu a chave na sexta. No sábado, eu fiz um mutirão de mudança. No domingo, nós estávamos dormindo na nossa casa. No domingo, na segunda pela manhã, a Ana Beatriz nasceu já com uma promessa de Deus numa casa nova. Por quê? Porque nós não estávamos ouvindo o que os homens tinham para falar ao nosso respeito. Nós estávamos ouvindo aquilo que Deus já tinha falado em nosso coração. Mas sabe de uma coisa? Quando o cara ligou para comprar, para a gente só ir para pegar a chave da casa, tinha que pagar o cartório. E sabe quanto que era o cartório? O menino trabalha com cartório. Primeira aquisição. Tem 50% de desconto. Não sei se ainda tem. Eu precisava pagar com taxas e tudo, R$15.000. De onde é que tirar esse dinheiro? De onde é que eu ia tirar esse dinheiro?
Eu vivo por fé. Não, irmãos. Eu tinha esse dinheiro guardado para fazer festa. Por isso que eu falo para a minha geração aqui, meus discípulos. Se você tem condição de fazer a festa, ok. Mas se não tem, pega o teu dinheirinho, investe na sua casa, onde você vai morar, invista numa lua de mel, vai curtir, volta, chega em casa, tá tranquilo, com a cestinha, a casa cheia. Sabe por quê? Porque você vai evitar crise nos primeiros anos de casamento, amém? Depois eu faço isso no pré-nupcial para você. E olha aqui, não estou dizendo que isso é uma forma para você seguir. Eu estou apenas dizendo um princípio que eu vivi. Eu tinha o dinheiro para fazer festa de casamento. Perguntei para minha esposa e disse, você quer festa ou você quer viajar? Aí ela disse, quero viajar. Aí eu falei, aleluia. Ganhamos toda a viagem, o dinheiro ficou guardado e fomos para Natal. Depois eu entro nesse outro tema aí. Eu estou falando sobre agradar homens. Mas se fôssemos viver para agradar homens, talvez não estaríamos hoje aqui servindo vocês com paixão, com devoção e com carinho. Lucas 6, versículo 26. Coloca para mim aí. Lucas 6, versículo 26. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Ai de vocês. Não é esse daí não, é só o 26. Ai de vocês. Olha aqui. Desconfie quando todo mundo estiver falando bem da igreja. Desconfie quando todo mundo estiver falando coisas boas sobre você. Desconfie, sabe por quê? Porque Jesus disse que nós eram odiados, irmão. Mas não era odiado por causa da nossa língua, não. Não era odiado por causa do jeito que a gente trata as pessoas. Era odiado por causa de viver um evangelho puro e verdadeiro. As pessoas irão nos odiar. Um menino chegou para mim no encontro e disse, pastor, quando o senhor começou a pregar, eu estava pregando Peniel, só chamando ele daquele jeito. Quando ele terminou no outro dia de manhã, ele chega para mim, pastor, quando o senhor começou a pregar, me deu uma raiva do senhor, que a vontade era de lhe dar uns murros. Eu falei, era o diabo que estava em ti, menino. Aí ele se acabou de rir. Outro dia chegou um pro pastor no encontro e disse, pastor, faz muito tempo. Pastor, a minha vontade era de sair daqui, pegar uma foice e acertar a sua cabeça. Aí ele, graças a Deus que tu não fez, que tu não ia errar não. Por que, irmãos? Porque eu costumo brincar isso. Jesus disse que nós seríamos o sal da terra. Tem muito crente que quer ser caramelo. Se você for doce demais, vão tragar você. Se você for vinagre, vão rejeitar você. Você precisa entender que é o evangelho, é a vida que nós vivemos. Sabe, vão falar de nós, vão fazer de tudo para calar a igreja. E nos últimos dias, principalmente. Jesus foi rejeitado. O nosso herói, zombado, traído. Se Jesus tivesse vivido uma vida para agradar aos homens e a todos, ele não teria ido para a cruz. Timothy Keller, um pastor nos Estados Unidos, morreu. É uma frase que eu gosto dele, e você pode anotar também. Ele diz assim, Jesus não foi apenas um cara legal que fez bem ao mundo. Você não crucifica cara legais, você crucifica ameaças.
Jesus não foi um cara legal que fez coisas boas ao mundo. Não se crucifica cara legais. Então, se Jesus fosse viver em busca das honrarias do mundo, das honrarias dos homens, talvez ele não teria ido para a cruz, irmão. A W. Tozer diz que ele diz assim, olha, os profetas, é uma frase que Gregório McNulty dizia, os profetas, eles quando eles vivem, eles são rejeitados, desprezados, mas após a morte, as pessoas escrevem livros falando da vida deles, elogiando a vida deles, mas talvez seja bom assim, porque talvez as laudatórias desse mundo alcançassem a vida dos profetas e eles se perdessem no meio do caminho. Só há uma aprovação que importa. Só há uma aprovação que importa. A do céu. A do céu. Este é o meu filho amado. Só existe uma aprovação. Eu já contei essa história várias vezes. Sabe, muitas vezes, quando os mágicos olharam os discípulos expulsando o demônio, eles olham e dizem assim, rapaz, os caras expulsam o demônio. É fácil demais. A gente tem dinheiro, a gente compra o dom, a gente faz alguma coisa. Eles vão para cima dos demônios. O que eles fazem? Apanham. E sabe quando as frases que marca a minha vida enquanto eles batiam nos mágicos, nas pessoas, eles diziam assim, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é o Deus de Paulo, mas quem é você? Eu não te conheço. Tem muita gente aqui que fala em nome da nova aliança, fala em nome do pastor, eu falo aqui em nome de uma religião, mas muitas vezes você não conhece Deus e Deus não te conhece, porque você não tem intimidade com Ele. E eu vou encerrar. Para quem você vive? Para quem você vive? Para quem você vive? Nós, pastores, não criamos discípulos para nós. Nós não criamos discípulos para nós. Olha aqui, nós não criamos discípulos para nós. Porque as ovelhas são do pastor Jesus. E tem um profetinho aí, eu vi um vídeo dele, um profetinho, Jesus. The have, the flies, the plovers. Vamos lá. Quem tem guiado as suas decisões? Se você não sabe a vida que você quer viver, eu já falei isso no início. Você viverá a vida que o outro quer que você viva. Se você não sabe o que você quer viver, alguém vai dizer, faz isso. Você sem direção vai para qualquer lugar. Ah, você faz isso. Olha aqui, eu não estou dizendo para você ser mal educado. Eu não estou dizendo que você tem que ser desobediente à sua liderança. Eu não estou dizendo para você ser um crente chato. Fui jogar bola ontem, Daniel. Aí tinha um cara na lista que o nome dele era chato. Aí eu imaginei, ele deve ser muito bom de bola. Que é o ponto de que ninguém pega ele. E ele deve ser chato até para marcar ele. Ele pegou 2 vezes na bola. Eu descobri porque ele era chato. É porque ele era chato mesmo, era de falar. Depois a gente brincou, resenhou, olhei pra ele e disse, cara, eu achava que teu nome chato era porque tu era bom de bola. Mas tu é chato é porque tu fala demais.
Ele se acabou de rir. Quem tem guiado a sua vida é o Espírito Santo? Quem tem guiado a sua vida é o que as pessoas falam a teu respeito. Vivemos na era dos influencers, né? O que eles influenciam? Temos um aqui, falei com ele na Guarinha, né, Moel? Quem é que influencia a nossa vida, irmão? Você está mais interessado em ser admirado ou ser fiel? Quem é seu público? Os homens ou Deus? Quem? Tem muita gente que evita os conflitos. Com medo da desaprovação dos homens. Quando eu casei, e ela disse que eu vou expor ela, mas não vou expor ela, não. Quando eu casei, ela dizia assim, eu falei assim, não, me chora por desconto aí. Não, não faz isso não. Não, amor, não faz isso não. Eu falei, oxente, eu tô pagando à vista. Eu descobri que à vista tem desconto. Não. É minha esposa. Ela tinha uns traumas por causa da mãe, da família do supermercado. Mas, irmãos, eu tô falando da minha vida e da vida da minha esposa dentro de casa, que dela eu tenho autoridade para falar. Falava assim, amor, por favor. Ela tinha dificuldade, você sabe, ela tinha dificuldade de dizer não. Muito forte. Muito. E ela vai falar sobre isso depois. E quando ela dizia não, ela dizia, será que como é que ele se sentiu? Será que ele ficou de boa? Minha filha tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. Take it easy. Keep calm. Quantas vezes? Não, vamos, pastora, vamos para um lugar tal. Não, nós vamos para casa. Aí ela, mas será que ele ficou chateado? Let it flow. Por quê? Porque o não, sabia que tem mais não na Bíblia do que sim? Isso precisa fazer parte da sua vida. Estava conversando com um amigo meu ontem, ele dizendo assim, rapaz, eu falei que ia viajar para um lugar tal. O outro amigo disse que ia também, comprou a passagem e ainda chamou mais outro casal de amigos. Oxente. Aí eu brinquei e falei assim, ele nunca viu que convidado não convida? E tá de boa. Sim ou não? Alguns de vocês são assim? Tem medo de dizer não? Eu não estou dizendo para você ser... Tem gente que já diz não para tudo, não é verdade? Para dificultar a vida dos outros. Pensa numa... Meu irmão, uma das coisas que o nosso pastor mais ensina aqui, pelo amor de Deus, seja facilitador do outro. O pastor Nato diz isso nitidamente, direto, em todo lugar que ele está. Meus filhos sejam facilitador. Tem gente que dificulta a vida do outro. Tem gente que é só um não na vida dele, só tem um não, parece, né? Não posso, não quero, não vou. Não estou falando disso. Eu estou falando quando não der, não dá. Um amigo, o Bruno, o ano passado eu falei assim, olha, se você disse que não vá, não vai. Se você disse que vai, vai. Ele disse que foi a maior palavra de revelação que ele teve. Eu falei, mas isso faz parte do cotidiano do crente. Uma pessoa chegou uma vez para o pastor Raimundo Donato, aquele dia ali eu fui liberto. Aquele dia ali eu fui liberto.
A menina chegou para ele e disse: Pastor Raimundo Nonato, na porta do gabinete dele, lá na antiga sede. Pastor Raimundo Nonato, eu quero dizer para o senhor que o senhor vai me casar. Aí o casamento é 20 de agosto. Exemplo lá, não lembro a data. 20 de agosto. O pastor Nonato olhou para ela e disse: eu não vou lhe casar não, meu filho. Aí, pastor, mas sempre foi o meu sonho do senhor me casar. Ele disse: não, minha filha, primeiro, você não programou comigo. É você que entra na minha agenda, não eu que entro na sua agenda. Aí eu falei: meu Deus, pastor. Ele: meu filho, como é que ela marca um casamento e não combina comigo? Eu vou estar viajando, eu vou estar em outra nação, eu vou estar em Moçambique. Aí eu falei: ela se ferrou mesmo. E eu achei tão natural na vida do nosso pastor. E agora que ele está ficando mais idoso. E eu falo que a única pessoa que eu vejo que quer ficar velha é ele. Aí agora que ele está sem filtro, sim ou não? Pastor, não sei o quê. Vou não, meu filho. Pastor, o senhor vai estar no contramão. Vou, menino. O senhor não vai para Caldas Novas esse ano lá, para Zé Rodrigues, não. Eu vou ficar aqui, meu filho. Joane, meu filho, você não vai não, filho. Eu estava com 2 amigos meus, e um desses amigos meus lá nos Estados Unidos, eles foram os primeiros missionários enviados para a Venezuela, daqui da Nova Aliança. Eles foram fazer uma escola de missões na Venezuela. E eu lembro que nós fizemos um culto de envio, lotado a igreja, lá no antigo Jussara, Salão Nobre. O pastor chega para mim e diz assim, aí tá todo mundo se preparando para ir, eu começo a chorar e chego pro pastor Nonato e digo assim: pastor, eu queria muito ir para essa escola com essa galera, são meus amigos, começamos juntos. Ele olhou para mim e disse: mas você não vai não, meu filho. Seu tempo de ficar é aqui. Eu poderia ter me frustrado aquele dia. Eu poderia ter me decepcionado do meu ministério aquele dia. Mas sabe o que eu decidi crer? Que era a voz de Deus usando o meu pastor para gerar quem eu sou hoje. Boa parte daqueles amigos que foram estão afastados. Alguns estão voltando agora, depois de anos de caminhada. Sabe por quê? Porque tomaram uma decisão que talvez não era o tempo. E eu decidi ouvir Deus através da voz do meu pastor. Eu estava agradando a Deus ali. Entre outras milhares de coisas. Sabe como é que eu conheci o pastor Raimundo Nonato? Eu não era daqui desse ministério. Eu recebi um convite na adolescência, já ali mudando para a juventude, para ser pastor em uma igreja. Cheguei para conhecer o pastor Raimundo Nonato, ele chega para mim: ei, meu filho, você é o tipo de pessoa que eu não queria aqui. Meu Deus, que palavras de amor. Alguém já ouviu isso, ele falando isso? Você não é o tipo de pessoa que eu queria aqui, mas se Deus enviou, seja bem-vindo para trabalhar. E aí eu cheguei e disse: pastor, recebi um convite e tal. Ele olhou para mim e disse: vamos orar uma semana e jejuar? Aí eu: vamos. E assim Deus vai falar. No terceiro dia, eu terminei o jejum e disse: pastor, eu não vou. Eu vou ficar aqui em Imperatriz, porque meu tempo aqui ainda não acabou. Eu sinto que agora que está começando. Sabe de uma coisa? Foi no processo de nova aliança, daquela confusão, do batismo no Espírito Santo. Quem é que estava lá para ajudar? Nós. Quando o pastor Nonato saiu, que eles estavam procurando um ministério para ir, você pode perguntar para ele depois. Ele se ajoelha com um profeta, ele começa a se ajoelhar com o profeta e ele, um monte de informação na cabeça dele perguntando: para onde nós vamos? Para onde é que nós vamos cultuar? Que igreja que nós vamos? Que lugar que nós vamos? Um profeta ora, no meio da oração ele cai e diz assim: o lugar que vocês vão me adorar, os meus filhos já me adoravam. Aí eu brinco com ele: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando o senhor chegou, nós já tinha moral com o homem. Sabe por quê? Porque o lugar que a nova aliança ia adorar
nós já fazíamos adoração 24 horas na cidade há 3 anos atrás. Então nós tínhamos intimidade com Deus, ao ponto de ele dizer o quê? O lugar que eles vão, os meus filhos já me adoram. Porque decidimos viver para agradar a Deus. Deus está nos chamando para nos libertar do que os homens pensam a nosso respeito. Se curar dessa dopamina, desse transmissor, dessa emoção passageira quando vivemos para agradar os homens. Deus quer nos levar a um lugar aonde a voz de Deus importa mais do que a dos homens. Do que a direção de Deus importa mais do que a dos homens. E sabe, eu tenho orado por isso. Porque eu estou na rede social. Eu prego em outras igrejas. Irmãos, e é bom. Não vou te dizer que é ruim. Olha aqui, você saber que você foi para um lugar e Deus lhe usou. É muito bom. Mas sabe de uma coisa? Os aplausos, a fama dos homens não pode nos dominar. Um dia um homem chegou e disse uma frase que eu nunca mais esqueci, há mais de 10 anos atrás. Ele falou assim: Joane, a fama é como uma prostituta. Hoje ela deita contigo, amanhã ela deita com outro sem compromisso nenhum. E se você vive refém dos aplausos, você morrerá. Você morrerá. Fique em pé.